Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ler duas passagens da palavra do Senhor. Colossenses capítulo número 1, versículo 15. E Colossenses 2,14. Quero ser breve em minhas palavras, mas desde já louvo a Deus por esta oportunidade. Colossenses capítulo número 1, versículo de número 15. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Vou repetir. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Colossenses 2,14. Diz assim: apagando a escrita de ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. E você diz? Meus queridos amados irmãos, quando a gente faz uma análise no contexto onde Paulo ele escreve a carta aos Colossos, Paulo ele descreve essa carta com o intuito de ir contra algumas doutrinas. Eu estava até dizendo hoje na EBD para os adolescentes que as cartas e epístolas escritas na Bíblia, elas sempre vão de encontro a algumas doutrinas e algumas heresias que estavam dentro da igreja. Enquanto Paulo ele escreve a carta de Colosso, a igreja de Colosso, ele vai de encontro à doutrina que se chama gnosticismo. Repita comigo: gnosticismo. Mais uma vez, só para vocês decorarem: gnosticismo. A doutrina do gnosticismo dizia, ou diz, o melhor dizendo, eles negam a divindade de Jesus Cristo. Então, dentro da igreja, estava adentrando a doutrina onde se defendia que Jesus ele não era Deus. Só que quando a gente traz um parâmetro para os nossos tempos atuais, a gente vê que a estratégia de Satanás não mudou. Estamos cansados de adentrarmos templos e a mensagem central do evangelho ela não ser anunciada. Estamos fartos de entrarmos dentro da casa de Deus e sermos bajulados com mensagens que não são a primordial, a central do evangelho. A mensagem central do evangelho, que arrependei-vos, ela tem sido trocada pela mensagem de que venha como estais e permaneça como estais. A mensagem central do evangelho, ela tem sido mudada e trocada pela mensagem da prosperidade. Mas eu tenho certeza que aqui na igreja do Vila Andrade, Deus tem levantado uma igreja que não se conforma com esta palavra. Assim como Paulo ele escreve em Romanos, Deus está levantando uma igreja de inconformados, que não aceita certas doutrinas e que levanta o pendão da fé e ainda declara que certo é certo e que errado é errado. Então era este o contexto aonde Paulo ele escreve a igreja de Colosso. E o capítulo no qual nós lemos, Paulo ele vai falar sobre Jesus. E Paulo ele vai dizer que a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Paulo, quando ele começa a escrever sobre a obra de Cristo, ele começa a dizer que foi por mim e por você que ele morreu naquela cruz. E Paulo no capítulo número 2, versículo 14, ele fala que aquilo que dizia que nós éramos condenados, aquilo que dizia que nós éramos afastados de Deus, Cristo pegou na cruz. Eu vou repetir: aquilo que nos afastava de Deus, Cristo pregou na cruz, e dizendo: hoje você pode clamar Abba Pai. A partir do sacrifício de Jesus naquela cruz, ele nos deu intimidade, relacionamento com Deus. Paulo ele escreve que enquanto o primeiro Adão ele nos trouxe o distanciamento,
Cristo, simbolizando o segundo Adão, ele nos trouxe a intimidade, o relacionamento. Enquanto o primeiro Adão, ao pecar no Éden, nos capítulos de número 3 de Gênesis, enquanto Adão peca, Cristo na cruz nos traz a redenção de nossos pecados. E às vezes eu fico me perguntando, e olho para o Senhor e falo assim: Senhor, por que o Senhor me ama? E é necessário a gente fazer essa reflexão, porque Deus nos ama. Qual é o real motivo de Cristo se despir de sua glória e morrer por meros pecadores como eu e você? Porque enquanto Cristo, Ele vem nos oferecendo redenção e amor, todos os dias nós o traímos com as nossas atitudes. Eu já sinto a presença de Deus aqui na casa. E todas as vezes que nós traímos, pecamos, nos afastamos, Deus, na sua imensa graça, Ele nos abraça e fala: filho, eu te perdoo. Filho, eu te amo. Filho, eu estou a fim de relacionamento. A imagem do Deus invisível, Jesus, a demonstração perfeita de amor, a prova viva de redenção. E essa é a palavra que eu tenho para dizer para os irmãos. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.